Tifoso bianconero, bentornato, finestra bianconera. Amanhã tem o derby della Mole, o derby de Torino, Juventus Torino. E eu não costumo fazer, nunca fiz, acho que só uma vez, uma espécie de pré-jogo. Na verdade não é bem um pré-jogo, mas é um vídeo muito importante, tanto que fugindo um pouco do costume de sempre fazer pós-jogo, né? Falar um pouco de uma situação que me chamou a atenção no dia de ontem e de algumas suspeitas no que está acontecendo nesse momento na Juventus. É um vídeo muito importante, muito sério e também muito breve, né? Antes, queria dizer para vocês que eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus. Siga ali no Instagram, JOFC São Paulo do Brasil. É bem legal. E para quem quiser ser sócio, é só mandar uma mensagem ali no direct que a gente explica como proceder para se associar, beleza? Bom, ontem os torcedores colocaram uma faixa, né, os ultras, né, ali perto, nas proximidades do Allianz Stadium, colocando o seguinte: Alegre, não se demita, não peça demissão, né? E aí coloca lá, na mesma frase, que os jogadores têm que ter um pouco de honra e dignidade com essa camisa e, por fim, fora Agnelli. Muito bem, isso aí mexeu muito comigo ontem, não pelo protesto da torcida, mas eu tenho alguns amigos que fazem parte dos ultras, outros não são ultras, mas sempre assistem jogos junto com os ultras, né? Para quem não sabe, o ultra não é bem, não dá para comparar com uma torcida organizada, não é bem isso, é quase isso. Mas tem os ultras de fato, que são aqueles grupos que levam as faixas provenientes dos diversos lugares da Itália e da Europa, né? E tem aqueles que são simpatizantes, que gostam de ficar junto com eles cantando nas partidas. Muito bem. Antes, eu queria dizer o seguinte: por que eu estou fazendo esse vídeo antes da partida, que é amanhã? Duas coisas. Primeiro, se amanhã, na relação oficial antes do jogo, não aparecer o nome do Bonucci, então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Muito mais sério. Já vou entrar nesse argumento. Segundo, quando acabou a partida contra o Maccabi Haifa, lá em Israel, no dia seguinte, antes da equipe da Juventus voltar para Turim, no hotel, o presidente Agnelli reuniu todo mundo. Eu tenho que falar aqui, teve uma atitude de presidente. Esse vídeo é muito importante, é muito sério. O Agnelli reuniu todo mundo no hotel, lá em Israel, antes de retornar para Turim. E ele teve a palavra. Não foi o Nedved, não foi o Arrivabene, o Welcome, não. E ele, ao falar com todos, inclua-se o Alegre. Atenção, ele falou para os jogadores e para o treinador. Ele chamou eles na chincha. Ele exigiu uma postura diferente, ele deu uma chamada forte, né? Teve atitude de presidente, no sentido figurado, aquele cara que dá o soco na mesa e fala: acabou a palhaçada, ou vocês demonstram ser homens, ou a gente vai começar a cortar as coisas em janeiro. Cortar as coisas literalmente. Área. Isso vale também para o Alegre, porque ele também falou para o Alegre. Não falou só para o grupo de jogadores que lá estavam, mas também para o Alegre. Gostei dessa atitude do Agnelli. Finalmente. Detalhe, só que voltando para a faixa que os ultras fizeram, eles estão contra o presidente e a favor do treinador. E esse argumento de a torcida estar contra o presidente e a favor do treinador, que é o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo, fui então em busca disso, conversando com meus amigos que fazem parte dos ultras, 2 que fazem parte dos ultras de fato, e mais alguns que não são ultras, mas que sempre que vão ao estádio ficam junto com os ultras. O negócio é o seguinte: a relação entre a torcida, vamos chamar organizada, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o raciocínio. A relação dessa torcida com jogadores é muito próxima.
Sempre foi muito similar. Ou seja, eles sabem muitas vezes o que se passa lá dentro e dentro até dos vestiários. Isso de mil anos. Existem na Juventus 5, 6 jogadores, eu não sei dizer quem são. Existem suspeitas, 5, 6 jogadores que não estão correndo porque estão contra o treinador. Estão contra o Allegri. É errado não correr. 5, 6 vagabundos, que Deus que me perdoe, mereciam passar fome. Porque são bem pagos não para honrar a camisa no sentido de amor, mas para fazer o seu trabalho, já que é profissional futebol. 5 ou 6 vagabundos. Que se eu soubesse o nome, eu falaria aqui. E vocês podiam compartilhar isso até fora do país, não tem problema nenhum. Como é um canal feito aqui para o Brasil, vou falar em português. Independente do Allegri ter perdido a mão, e eu até entendo que algum jogador não queira correr, porque, claro, o cara chega antes de começar o primeiro jogo da Champions contra o Paris Saint-Germain, chega e fala, olha, não me interessa o Paris Saint-Germain. A nossa partida, a partida que nós temos que ganhar e ir bem é contra o Benfica. Se eu sou um jogador, eu mando ele para aquele lugar. Então eu até entendo você ficar contra o jogador, mas contra o treinador, mas existe o seguinte, você ganha um salário e não é pouco, respeito à torcida, aqueles que foram para Israel, por exemplo, aqueles que foram para o Parque dos Príncipes, por exemplo, e existe uma camisa que você tem que respeitar, se você tem família, se você tem filho, se você tem culhão. Então, mesmo você tá contra o treinador, você pode até um jogo ou outro fazer um corpo mole para derrubar o cara. Mas insistir nessa vagabundice quando a diretoria banca o treinador é falta de mau caráter. Aliás, falta de caráter. Tô nervoso. Tá? Porque é um vídeo sério. Conversei muito ontem à noite. Repito, 5, 6 vagabundos que estão contra o Allegri e aí causa uma divisão no grupo. Aquele cara que acabou de chegar, por exemplo, o Milik, o Bremer, vai fazer o quê? No meio desse tiro cruzado? Contra o treinador, contra o grupo de jogadores, ficam perdidos. Começam a se explicar certas coisas. A partida contra o Monza, a partida contra o Maccabi Haifa e a partida contra o Milan não se explica. A derrota contra o Milan pode até ser porque é um clássico e é lá em Milão. Mas a apresentação da equipe nessas 3 partidas, Monza, Maccabi Haifa lá em Israel, e Milan no último sábado, não se explica. Porque eu faço a seguinte pergunta. Olhando no papel, caro amigo tifoso, olhando no papel, você que é torcedor como eu, aonde que o time do Monza é mais time que o time da Juventus? Aonde que o Maccabi Haifa é mais time que a Juventus? No papel, tá? Futebol eu sei que é prática. Aonde que o Milan, atual campeão, no papel é mais time que a Juventus? Vamos colocar o Napoli, que tá jogando bem pra caramba? Qual o jogador fenômeno que tem no Napoli? Pensem. Agora, muita atenção. Sensações minhas, suposições minhas, se existem 5, 6 vagabundos que não estão correndo, seria Quadrado? Seria Alexandro? Seria Paredes? Seria o próprio Bonucci? Abre um asterisco que eu vou chegar no Bonucci. Seria o Szczęsny? Eu estou colocando possibilidades dos nomes. Eu não sei. Seria leviano apontar o dedo para esses jogadores que eu citei. Parem e pensem e analisem a maneira como eles atuaram nessas partidas que eu citei. Por que eu comecei no vídeo falando do Bonucci? Se ele não tiver na relação amanhã, tem coisa aí.
E eu gosto de certas coisas que o mundo ele não dá voltas, ele capota, né? Para aqueles que são mais novos, né? Para aqueles que estão conhecendo o canal agora, mas para aqueles que são mais meus amigos há mais tempo, até antes do canal, eu sempre falei, quando acabou a final da Champions em Cardiff, em 2017, que a gente perdeu para o Real Madrid por 4-1, houve um problema muito sério naquela final. Isso é uma informação que eu tinha na época e de gente que trabalhava no campo, no centro de treinamento, que eu tinha amizade. E que um jogador falou com eles, e ele falou comigo, na época. Não sou melhor do que ninguém, não é obrigado a acreditar, mas na época eu falei, problema sério no vestiário naquela final envolvendo Buffon, Bonucci, Daniel Alves e Massimiliano Allegri. Não, até onde eu sei, não teve nada de vias de fato, nada de porrada, nada de agressão. E é normal você bater boca, é normal você fechar o tempo, até em jogos que não são decisivos. Isso é normal no futebol, tá? Você não ia perder tempo fazer vídeo. Houve um problema muito sério envolvendo esses 4 personagens. E quando acabou, naquela final, a Juventus resolveu dar linha, falando o português claro, resolveu dar linha no senhor Bonucci e no senhor Daniel Alves. Daniel Alves tinha 1 ano ainda de contrato. Juventus não quis o Bonucci, como não quis o Daniel Alves. Ok? Deu razão ao Allegri, deu continuidade ao Allegri. E o Buffon era um líder, era um capitão. Ok. Fica Buffon, fica Allegri, área para o Bonucci e área para o Daniel Alves. Eu não teria trazido o Bonucci, e olha que para mim o Bonucci pagou todos os pecados, hein? Eu estou em paz com ele. Torço para a Itália, desculpa. Mas eu não traria ele de volta. Mas não porque ele foi para o Milan. Ele podia ter ido para a Inter, podia ter ido para Roma, podia ir para a puta que pariu. A partir do momento que a Juventus tira ele porque ele foi um problema no vestiário com o Allegri, eu não traria ele de volta. Quando um jogador sai porque tem que sair no sentido de que arrumou um problema, você não traz esse cara de volta, independente de onde ele jogue. Atenção, não estou dizendo que o Bonucci é o, pelo amor de Deus, interpretação. Vocês são inteligentes, porque se a Juventino é inteligente, não estou dizendo que é o Bonucci que está liderando os jogadores que estão contra o Allegri. Não disse isso. E isso é leviano. Estou dizendo que, independente dos 4, 5 jogadores que eu citei, existe um parênteses Bonucci que eu estou abrindo aqui. Acontece que nessa volta do Allegri, alguns jogadores torceram o nariz para a volta dele. O primeiro deles, sabe quem foi? Sabe qual jogador que torceu o nariz para a volta do Allegri? Eu já falei isso mais para trás, mas como o canal ganhou novos inscritos, o seu Cristiano Ronaldo é o primeiro que, quando o Allegri confirmou a volta, pegou, foi embora. O Ronaldo não foi por causa do vexame da Champions e terminar. O Ronaldo nunca ia deixar de cumprir um contrato. Ele só saiu porque o Allegri chegou. Claro, depois a gente pode até pensar, argumentar, mas o Allegri está certo. O Ronaldo não pode ser o bambambam, dono do time. Tem que bater falta o Dybala também, não só o Ronaldo. Tudo bem, isso é um outro argumento. Fato é que o Ronaldo saiu porque o Allegri chegou. Esse é o primeiro ponto. O Bonucci, quando voltou para a Juventus e com a volta do Allegri, eles profissionalmente continuaram se falando, mas nunca mais tiveram a mesma afinidade que eles tinham antes daquela final de Cardiff. Diferente da relação Bonucci e Buffon, que voltaram a se falar, voltaram a ter amizade, graças ao Barzagli, que intermediou essa união dos dois de novo. Ainda quando o Buffon estava na Juventus. Então, o Bonucci e o Buffon resolveram os problemas deles. Voltaram à amizade que sempre tiveram na BBC. Mas o Bonucci com o Allegri e o Allegri com o Bonucci, não. Eles se aceitam. Estou sendo claro? Eles se aceitam. Não quer dizer que o problema seja o Bonucci. O problema pode muito bem ser o Allegri. Porque um treinador não pode chegar, um treinador da Juventus não pode chegar numa coletiva de imprensa antes do jogo com o Paris Saint-Germain, numa estreia de Champions, e dizer simplesmente, olha,
não estou muito preocupado com o Paris Saint-Germain, que eles já são primeiro, a nossa briga é com o Benfica. Isso é o maior. Qualquer jogador, não precisa ser o Bonucci não, que é macaco velho, qualquer jogador ali, até aqueles que acabaram de chegar, tinha que chegar, virar para o treinador e falou, vai fanculo. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Os dois se aceitam. Claro que diante das câmeras, estamos com o mister, estamos com os jogadores, e o treinador vai falar assim, não, o grupo eu tenho nas mãos, é tudo fachada. Coisa muito séria lá dentro. Por que eu falei, se amanhã o Bonucci não jogar, essa suspeita pode ser uma confirmação, porque o Allegri não está escalando o time só na questão técnica. E aí eu entro na resposta que muita gente ficou sem ter na terça-feira. Por que Cargas d'Água jogou o Rugani e não o Bremer contra o Maccabi Haifa? Eu respondo, porque o Rugani é melhor que o Bremer? Claro que não. E o Allegri sabe que o Bremer é melhor. Mas os poucos jogadores que estão do lado dele, Allegri, ele falou, o Rugani é um que em campo eu sei que vai entregar e não vai fazer o que os outros estão fazendo comigo. É o cara de confiança. É ruim, mas eu confio nele. Imagina você vai montar um time de futebol da tua rua, vai jogar lá contra o outro bairro. Você tem aquele cara que é teu brother, mas o cara é ruim de bola. Aí tem aqueles caras que são melhor, mas os caras querem te sacanear. Você fala, não, eu vou chamar meu brother para jogar. Ele é ruim, mas ele é meu brother. É por isso que o Allegri escalou o Rugani e não o Bremer. O Bremer, não estou dizendo que o Bremer está contra o Allegri, não. É que dos poucos que ele tem aquela confiança, que a gente chama na Itália de fiducia, o Rugani é um dos poucos que ele tem confiança, que em campo não vai trair ele. E aí sacrificou o Bremer, que não tem nada com isso. Mas repito, nas minhas sensações, o senhor Alexandro, o senhor Quadrado e o senhor Paredes, muito mais que o Bonucci, esses três, podem ser os problemas da Juventus, entre outros jogadores. E se você analisar friamente, Quadrado vai embora no ano que vem, não renova. Alexandro Scadenza, acabou. Paredes, não deve ficar, chegou agora. É isso. Então, finalizando o vídeo, desculpa a demora, queria fazer um vídeo de 8 minutos, estão 17 minutos aqui. Allegri chamou o time inteiro, deu uma chamada geral, cobrou eles e disse que se a coisa não mudar, a coisa aqui, isso aqui, ó, se não correr, se não tiver respeito por essa camisa, se não acabar com essa palhaçada em janeiro, porque tem a parada da Copa. Desculpa, estavam ligando. Se não parar essa palhaçada, ele vai cortar as asas, ele vai mandar embora. Mesmo esses caras que tem para receber, ele vai mandar embora. Essa reunião foi feita no hotel em Israel, antes de voltar para Turim. E isso vale também para o Allegri. Porque ele colocou o Allegri também ali sentadinho para ouvir o que ele tinha para falar. Sobre o tal do retiro aí, alguns jogadores não eram de acordo mesmo. Isso é uma outra história, tá? Daí a dizer que os caras estão contra, não sei, eles não são a favor desse tipo de situação de fazer retiro de jogadores. É isso, a Agnelli cobrou os caras, resumo do vídeo, né? Cobrou os caras no hotel, antes de voltar para Turim, cobrou outra postura, porque senão a coisa vai rodar, pelo menos. E reparem nesses jogadores que eu citei, né? Por que eles são os piores em campo? Porque a Juventus, por mais que esteja no mau momento, por mais que o treinador seja ultrapassado e tem que vazar o seu Allegri, covarde, esse time não era para perder do Maccabi, nem do Monza, era para entregar um pouco mais. Ci vediamo ragazzi, amanhã tem essa partida Derby della Mole, Juventus e Torino, Torino e Juventus, a gente volta para comentar. E principalmente, não é o resultado não. Eu quero ver a maneira como o time vai jogar em campo. Se vai ter entrega ou não.
Se eu souber quem são esses jogadores vagabundos, eu vou falar aqui. E só uma coisa, recadinho para os argentinos Paredes e Di Maria. Vão pra puta que pariu. Vão passar fome na Argentina. Deus que me perdoe. Tá? Porque argentino que honrou essa camisa foi o Tevez, para os mais novos. E para quem não conhece, Omar Sivori, uma das lendas, tá entre os 4 maiores jogadores da história da Juventus, Omar Sivori, que fez história, argentino com tradição. Não esses 2 vagabundos. O Di Maria, por mim, não volta. Aí, graças a Deus que é só um ano e o ano tá acabando. Não volta. Vai pra Copa e vai pra puta que pariu. Tomara que arrebente o joelho na Copa do Mundo. E vou dizer mais. Quem é Ángel Di Maria? Para quem me conhece, até o Neymar, eu nunca morri de amores pelo Neymar, nunca. Mas até o Neymar põe o Di Maria no chinelo. Quem é Di Maria? Para os mais novos que não viram, para os mais novos, dá para comparar Di Maria com o Zidane? Com o Ronaldo, Cristiano Ronaldo? Dá para comparar? Então, não vou nem falar aqui para quem viu Platini, Maradona, Baggio, fora de questão. Dá um like, desculpa a demora, 20 minutos, mas eu tinha que falar porque foi uma reunião que o presidente fez antes de voltar para Turim, e essa coisa da faixa, torcida da Juventus, os ultras, eles têm muita informação do que acontece, com muita relação estreita com os jogadores. Sempre Forza Juve, fino alla fine.